Sabe aquela pulga atrás da orelha sobre o que a gente realmente sabe? Tipo, será que dá pra ter certeza mesmo das coisas ou a gente tá sempre vendo o mundo, sei lá, pelos nossos próprios óculos? Pois é. Essa busca por um chão firme para o nosso conhecimento é antiga, né? É uma coisa que mexe com todo mundo. Com certeza. Hoje a gente vai investigar justamente isso, usando como guia um peso pesado do pensamento brasileiro. Mário Ferreira dos Santos e seu livro Teoria do Conhecimento. Obra fundamental. É um daqueles livros densos, né? É parte de um projeto gigantesco dele, a tal da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Exatamente. E o Mário Ferreira dos Santos não era pouca coisa, não. Ele tinha uma proposta bem, ambiciosa com um método que ele mesmo chamou de decadialética. Decadialética. Isso. A ideia era parar o coco com essa mania filosófica do ou isso ou aquilo, sabe? Que ele chamava de out. Ele queria um e também, um étion. Ah, tipo incluir mais. Justamente. Integrar o que há de bom em várias visões diferentes, em vez de ficar só excluindo. Ele fala disso logo no comecinho do livro. Legal essa ideia. Então, a nossa missão aqui é justamente desvendar as grandes ideias desse livro. Como a gente conhece, de onde vem esse conhecimento, qual a relação dele com a realidade e, claro, a pergunta de 1 milhão. Como saber se o que a gente sabe é verdade mesmo? É o desafio. Tudo isso pelo olhar integrador do Mário Ferreira dos Santos. Preparados para essa exploração? Vamos lá. Vamos nessa. Bora começar então. Logo de cara, o Santos apresenta 2 conceitos-chave para a gente se situar. Gnoseologia, Isso. que basicamente é a teoria sobre o conhecimento em si, tipo o que é conhecer, e criteriologia, que foca mais no valor desse conhecimento. Na validação, né? Exato. Como a gente avalia se ele é bom, se é verdadeiro? É como se a gente primeiro perguntasse, ok, o que é essa coisa chamada conhecimento? E depois, tá, mas como eu sei que posso confiar nele? E essa segunda pergunta já joga a gente no meio de um ringue filosófico clássico, né? De um lado, o dogmatismo, do outro, o cepsismo. Os grandes rivais. O dogmatismo basicamente aposta todas as fichas na nossa capacidade de conhecer a realidade diretamente, sabe? Sem grandes crises existenciais sobre isso. Acredite e pronto. Quase isso. Já o cepticismo pisa no freio, levanta a sobrancelha e pergunta: tem certeza mesmo disso? Ele questiona ou às vezes até nega que a gente possa ter essa certeza toda. Clássicos. Lembro do Pirro de Eleia, né? O paizão do ceticismo grego. Ele mesmo. A dica dele era, na dúvida, suspende o julgamento, a tal da hipoqué, para alcançar a paz de espírito, a ataraxia. Buscar a tranquilidade. E tem aquela frase famosa do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Isso já aponta para a ideia de que a verdade pode ser relativa, né? Depender de cada um. Mexe com a gente essa ideia de não ter um porto seguro. Totalmente. Mas aí, é claro, surgiu uma galera que tentou achar um meio termo. O pessoal do probabilismo, como Arcesilau e Carneades. Ah, os probabilistas. Eles diziam, ok, talvez a certeza absoluta seja pedir demais, mas a gente pode chegar num conhecimento provável, né? Algo assim. Parece razoável. Parece. Só que o Mário Ferreira dos Santos, sempre analítico, né? Ele cutuca essa ideia. Como é que a gente sabe que algo é mais provável se a gente não tem nenhum padrão de certeza para poder comparar? Boa pergunta. Sem régua como mede. Exatamente. Uma pergunta difícil. Apesar disso, é importante dizer, Santos via valor no ceticismo, não como uma desistência, claro, mas como um método, uma ferramenta para a gente não sair engolindo tudo de forma ingênua. Tipo um controle de qualidade. Isso. Um desconfie e verifique filosófico, essencial para não cair no realismo ingênuo. Faz todo sentido essa cautela. Beleza, então superamos, ou pelo menos discutimos, a primeira barreira. É possível conhecer, ainda que com ressalvas. A próxima grande questão que a filosofia se debruçou e que Santos explora muito bem é de onde vem esse conhecimento? A origem, né? Exato. E aí temos outra batalha de gigantes. Racionalismo versus empirismo. O conhecimento nasce da nossa capacidade de raciocinar ou ele vem de fora, pelos nossos sentidos? Santos cita Platão como garoto propaganda do racionalismo e Epicuro do empirismo. São os exemplos clássicos, né?
Vamos dar uma olhada primeiro no racionalismo, pegando Platão como exemplo central, que é o que Santos faz também. Certo. A grande sacada do Platão é que existe um mundo além dos nossos sentidos, né? O famoso mundo das formas ou ideias perfeitas, que seriam a realidade verdadeira. O mundo inteligível. Isso. O que a gente vê e toca aqui seria só uma sombra disso tudo. Então, conhecer de verdade não é aprender do zero, mas sim lembrar a tal da anamnese dessas formas perfeitas que nossa alma já conhecia antes de cair neste mundo. Uau! Essa ideia de que a gente já nasce sabendo e só precisa lembrar é bem radical. Como é que eles tentavam sustentar isso? Quer dizer, qual o argumento? Bom, um argumento forte, que Santos menciona, é olhar para os animais. Muitos têm sentidos até melhores que os nossos, não é? Mas eles não criam matemática, ciência, filosofia. Por quê? Deve ter algo a mais na gente, algo que não depende só da experiência, algo que vem antes dela, a priori. A razão. Ah, então a razão seria esse diferencial. Exato. Seria a razão que organiza o mundo para a gente, que encontra padrões, leis universais, que os meros sentidos sozinhos não dariam conta de captar. Pelo menos essa é a aposta racionalista. Entendi o ponto. Agora vamos virar a moeda e olhar para o empirismo. Quem brilha aqui é o John Locke, né? Locke é fundamental para o empirismo moderno. Ele chegou, assim, chutando o balde da ideia de conhecimento inato, certo? Para ele, a mente nasce como uma tábula rasa. Uma lousa em branco. E isso, uma lousa em branco. Tudo o que a gente sabe tem que ser escrito nessa lousa pela experiência. Seja a experiência vinda de fora, pelos sentidos, a sensação, ou de dentro, quando a gente observa a nossa própria mente funcionar, a reflexão. Exato. Locke até fez aquela distinção interessante, sabe? Entre as qualidades primárias das coisas... Tipo tamanho, forma... Isso, que existiriam no objeto mesmo, independentes da gente. E as qualidades secundárias... Cor, som, gosto... Exatamente. Que seriam mais o efeito do objeto em nós, como ele nos afeta. Depois veio David Hume e foi ainda mais fundo, radicalizou ainda mais. Hume era radical mesmo. É. Ele disse basicamente, olha, tudo na nossa mente ou é uma impressão direta e vívida dos sentidos, ou é uma ideia, que é só uma cópia mais pálida, mais fraca dessa impressão original. Quer dizer, então, para Hume, se uma ideia não puder ser rastreada até uma impressão sensorial original, ela é o quê? Suspeita, exatamente, fica sob suspeita. Tipo ideias muito abstratas como substância ou alma. Se não tem uma impressão correspondente, de onde veio? Complicado. Sobre coisas que a gente não pode ver, tocar, experimentar diretamente. Se não passou pelos sentidos. Como pode ser conhecimento real? É uma visão bem pé no chão, né? Bem focada no que a gente pode observar. Totalmente pé no chão. Mas aí ficamos nesse impasse, né? O conhecimento vem de dentro, razão, ou de fora, sentidos. Quem foi que tentou resolver essa briga? Imagino que alguém tentou resolver. Ah, e entra Immanuel Kant, né? O grande, talvez pacificador, ou pelo menos o grande sintetizador. Santos o apresenta como o cara que realmente tentou superar essa dicotomia. E qual foi a sacada dele? A sacada genial de Kant foi dizer, pessoal, não é ou um ou outro, é os dois juntos. Não adianta brigar. O conhecimento, ele começa sim com a experiência, que nos dá a matéria bruta, as sensações, o conteúdo. Ok, a experiência dá o material. Mas a nossa própria mente entra com a forma, com estruturas que já existem nela antes de qualquer experiência, como a noção de espaço, tempo, causa e efeito. Ah, as famosas categorias kantianas. Exato. É como se a mente tivesse lentes ou formas de bolo, estruturas a priori que moldam tudo que a gente percebe. A experiência fornece o conteúdo, mas a mente organiza. Entendi. É tipo, a experiência dá a massa do bolo, mas a mente dá a forma. Por isso aquela frase famosa dele, conceitos sem intuições sensíveis são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Exatamente essa a ideia. Brilhante, né? Um precisa do outro, nem só razão, nem só experiência. É uma parceria necessária. Uma parceria. Essa posição ficou conhecida como criticismo, ou às vezes a priorismo. Foi uma verdadeira revolução no pensamento, mudou o jogo. Que virada. Então já vimos a treta sobre se podemos conhecer, depois a briga sobre de onde vem o conhecimento,
Agora, Mário Ferreira dos Santos nos leva para outra questão crucial. Qual a essência do conhecimento? A natureza dele, né? Isso. Qual a relação real entre a nossa mente, o sujeito que conhece, e o mundo lá fora, o objeto? Isso nos joga direto no debate realismo versus idealismo. A gente conhece o mundo como ele é de verdade ou só as nossas ideias sobre ele? Essa é outra grande divisão. O realismo, de modo geral, aposta que sim, existe um mundo real lá fora, independente da nossa cabeça. Que as coisas existem por si. Exato, e que a gente consegue conhecer esse mundo pelo menos em parte. Aristóteles, por exemplo, que influenciou muito Tomás de Aquino, tinha uma visão que ficou conhecida como realismo moderado. Moderado por quê? Porque ele dizia que a essência das coisas, o universal, não está num mundo separado como Platão achava, mas está dentro das coisas concretas que a gente vê, em rena. Dentro da própria coisa. Isso. E nossa inteligência consegue pescar, abstrair essa essência universal a partir das coisas particulares que a gente encontra no mundo. Tomás de Aquino desenvolveu isso. Ok, o realismo diz que a gente alcança a realidade, de alguma forma. E o idealismo, qual é a dele? Bom, o idealismo vai na direção oposta. Argumenta que a realidade fundamental é mental, ou pelo menos que a gente só tem acesso ao mundo através das nossas ideias, da nossa consciência. Só conhecemos nossas representações? Basicamente. Aquela frase famosa atribuída a Berkeley, esse ester percipe. Ser é ser percebido, resume bem a ideia central. Se ninguém percebe, não existe. Ou pelo menos não pode ser conhecido. Se não está na mente de alguém, seja a nossa ou a de Deus, para Berkeley, simplesmente não há como falar sobre isso. Só temos acesso direto às nossas próprias representações mentais. E o Kant, onde ele entra nessa história? Ele parece estar sempre no meio do caminho, né? Dando uma de conciliador. É verdade. A posição de Kant aqui é bem sutil de novo, às vezes chamada de realismo crítico ou ideal realismo. Ele diria algo como, sim, provavelmente existe uma realidade independente lá fora, a coisa em si, o noumeno. Mas a gente nunca vai poder conhecê-la como ela é de verdade, em si mesma. A gente só conhece os fenômenos. Fenômenos. Ou seja, como as coisas aparecem para nós, já filtradas e moldadas pelas nossas lentes mentais, espaço, tempo, categorias, etc. Ah, então a gente conhece, mas só a versão editada pela nossa mente, da realidade, é isso? É uma boa forma de colocar. É um realismo que admite, humildemente, os limites intransponíveis do nosso próprio conhecimento. Não dá para tirar os óculos. Interessante essa posição. E o Mário Ferreira dos Santos, com essa proposta integradora dele, como ele entra nesse debate realismo x idealismo? Santos, fiel à sua decadialética, critica essa separação muito rígida, muito abstrata, entre sujeito e objeto. Para ele, conhecer não é um sujeito aqui, passivo, olhando um objeto lá estático. Não é uma foto. Não. É um ato concreto, um compreendere que ele usa, um pegar junto, uma interação dinâmica onde sujeito e objeto estão sempre em relação, se codeterminando. Uma dança, talvez. Gosto da imagem. Conhecer é como uma assimilação, ele diz. A gente encaixa o que percebe do mundo nos esquemas mentais que já temos. Tipo o Kant. Sim, mas com uma diferença importante. Esses esquemas também podem e devem se modificar com a experiência nova. Não é só o objeto sendo moldado pelo sujeito, mas o sujeito também se ajustando ao objeto. Ah, então é mais dinâmico. Muito mais. Não é cópia passiva, realismo ingênuo, nem pura criação mental, idealismo radical. É uma interação constante, uma dança mesmo. Gosto dessa ideia da dança entre mente e mundo. Isso nos conecta perfeitamente com a última parte da nossa investigação de hoje, a criteriologia. O critério da verdade. Exato. Já que conhecemos, seja lá como for essa dança, como a gente pode ter certeza ou pelo menos avaliar se nosso conhecimento é verdadeiro? Qual é o critério? Santos discute aquela definição clássica de verdade, né? Adequatio rei et intellectus. A correspondência ou adequação entre a coisa e o nosso intelecto,
nosso pensamento sobre ela. Isso. Mas aí vem a pergunta de sempre. Como saber se essa correspondência rolou mesmo? Como verificar? Aí é que mora o problema. A filosofia propôs vários critérios ao longo do tempo e Santos os examina criticamente. Tem a evidência, por exemplo, aquela clareza e distinção da ideia que seria tão forte que você não poderia duvidar. Descartes apostou nisso. A ideia clara é distinta. Tem a coerência, ou seja, um conhecimento é verdadeiro se ele não entra em contradição com outros conhecimentos que a gente já aceita como válidos. Spinoza valorizava muito isso, a consistência interna do sistema. Faz sentido. E tem também aquela visão mais prática, né? O pragmatismo, que você mencionou antes. Sim, o pragmatismo muito associado a William James, que diz basicamente que uma ideia é verdadeira se ela funciona, se ela é útil, se nos ajuda a navegar melhor na vida, a resolver problemas. A verdade como ferramenta, de certa forma. Outros buscaram o critério no senso comum, naquilo que a maioria das pessoas intuitivamente aceita como óbvio. Ou até no sentimento, na fé, como Pascal ou Jacobi sugeriram para certas verdades. São várias tentativas de encontrar um porto seguro para a verdade. Muitas tentativas. E o Santos, com aquele projeto dele de incluir e não excluir, o que ele propõe como critério? Ou ele também acha que não tem um só? Exatamente a segunda opção. Fiel ao seu método dialético includente, ele acha que a verdade não pode ser reduzida a um único critério desses. A verdade não é só uma questão lógica, puramente intelectual. Ela envolve a pessoa toda, a experiência concreta. Não é só a cabeça pensando. Não. Para ele, a verdade concreta, a verdade dialética, como ele chama, seria uma espécie de adequação em vários níveis ao mesmo tempo. Precisa ter a correspondência do fato com o nosso esquema mental, Ok. mas também a correspondência do nosso esquema mental com o fato. A via dupla. E, além disso, esse esquema tem que fazer sentido, tem que ser coerente, junto com todos os outros esquemas e conhecimentos que a gente já tem. Uau, é bem mais complexo. É uma visão bem mais rica e dinâmica da verdade. Não basta só lógica formal separada da realidade, nem só comprovação científica isolada de um contexto maior. É a conjunção de tudo isso que aponta para a verdade. Entendi. É uma busca constante por essa adequação múltipla. E ele faz uma distinção final bem legal, bem útil. Verdade e falsidade seriam conceitos mais lógicos, racionais, do tipo sim ou não. Ou um juízo é verdadeiro ou é falso. Não tem meio termo lógico. Certo. Já erro e certeza são mais psicológicos, mais intuitivos e funcionam numa escala. A gente pode estar mais ou menos errado ou ter mais ou menos certeza sobre algo. Ah, interessante essa diferença. E o erro, importante notar isso, não está na coisa lá fora. A coisa simplesmente é o que é. Mas está na nossa cabeça, no nosso espírito, que julga, talvez de forma apressada ou inadequada, sobre a coisa. O erro é do julgamento. Que jornada, hein? Foi uma verdadeira exploração pela teoria do conhecimento de Mário Ferreira dos Santos. A gente partiu daquelas dúvidas mais básicas. Será que podemos mesmo conhecer? Cepticismo versus dogmatismo. As grandes questões. Investigamos as fontes. Será que vem da razão ou da experiência? Racionalismo versus empirismo. Com Kant ali tentando unir os dois. Mergulhamos na natureza do conhecimento. A gente alcança a realidade ou só as nossas ideias sobre ela? Realismo versus idealismo, com as nuances do Kant e a visão interativa do Santos. Cobrimos bastante terreno. E por fim, buscamos os critérios para saber o que é verdade, né? Encontrando nessa visão do Santos um chamado para integrar múltiplas perspectivas para uma visão mais completa. Foi intenso. E para a gente não sair daqui achando que, pronto, agora temos todas as respostas, talvez seja bom lembrar de um conceito que o próprio Santos menciona lá do Nicolau de Cusa, a docta ignorância. A sábia ignorância. Exatamente. Aquele reconhecimento humilde de que a gente não sabe tudo e que talvez nunca saiba completamente. Ou então pensar naquela ideia de Santos da tímese parabólica. O que é isso? É a ideia de que a gente mede, avalia as coisas comparando com o ideal, com o máximo, mesmo sem conhecer esse ideal perfeitamente. A gente tem uma noção do perfeito para poder julgar o imperfeito. Interessante.
Então fica talvez a reflexão. Será que admitir a complexidade toda, admitir os limites do nosso próprio saber, não é, quem sabe, ironicamente, o melhor caminho para a gente continuar aprendendo? Para buscar a compreensão com mais abertura, com mais humildade? Uma boa pergunta para a gente levar daqui. Reconhecer que não sabe tudo para poder saber mais.